Juan, 1, 2, 3, testando, bom dia. Achou a caixa de som? Vai funcionar o esquema? Oi, Juan. Então vou falar pouco, só para você passar pro pessoal. Tá todo mundo aí? Ok, avisa que eu vou começar a passar coisas para você pelo WhatsApp, para quando eu chegar eu ir direto para a matéria. Bom, a primeira parte da aula era para falar sobre critérios de avaliação e critérios de nota de pôsteres. Eu gostei muito das apresentações de pôsteres e achei que, em geral, os temas foram muito inovadores, apesar das pessoas continuarem explicando muito a teoria, que foi uma coisa que eu já comentei antes. De maneira geral, nós tivemos 3 grandes grupos de nota. Nós tivemos as notas, tem a nota 10, todo mundo que fez exatamente o que eu pedi e que conseguiu fazer, né, ligações boas com os textos e tal. Nós tivemos 8 e 9, que foram as pessoas que de repente deram uma escapulidela num tema ou em outro, né, seguindo a divisão dos temas de 3 pontos para cada tema e 1 ponto extra para associação com o assunto que a pessoa escolheu. E tivemos notas 7, 6, que foram as pessoas que se enrolaram um pouco mais nos temas. Teve só alguns casos de notas abaixo de 5. As notas abaixo de 5 foram notas de pessoas que, em geral, não entenderam a proposta do trabalho. Ou seja, elas não escolheram um tema sobre que falar, falaram sobre linguística aplicada de maneira geral, não leram os textos da disciplina, não falaram sobre os assuntos que foram vistos em sala. Então, falaram de maneira geral sobre linguística aplicada, mas não escolheram um estudo de caso, não fizeram necessariamente, não escolheram um tema, né? Não fizeram a proposta, que era a proposta da avaliação. Então, assim, eu já tinha comentado antes que eu ia fazer assim, cultura, 3 para cultura, e aí se a pessoa não falou muito aprofundadamente sobre cultura, eu dou 1,5. Só que em alguns casos eu achei que isso seria injusto, porque algumas pessoas só fizeram uma associação com o que foi dito na aula, mas eu senti que elas não leram o texto. De maneira geral, eu senti que, assim, metade da turma não leu muito o texto, né? Eu tô chutando metade, mas muita gente da turma não chegou a ler mesmo os textos e ainda se baseou muito nas minhas apresentações. E isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Então, por exemplo, aquele conceito de cultura com C maiúsculo e com C minúsculo, ele só aparece na apresentação em PowerPoint. E teve gente que fez a apresentação inteira do pôster na parte de cultura com base nisso. E aí fica um pouco difícil também dar nota, porque não é que você não possa falar sobre cultura com C maiúsculo e C minúsculo com base no texto. Você pode, mas tem outras questões no texto que dá para aprofundar. Então, nesse caso, eu optei por dar uma nota intermediária, não dar exatamente 1,5, mas também não desconsiderar quem leu o texto, quem se aprofundou mais, quem falou de outras questões. Uma coisa que eu também achei que foi muito difícil para todo mundo foi fazer a ligação entre o tema, né, o tópico que as pessoas escolheram e os textos da disciplina. E isso eu acho que é um exercício muito importante para todo mundo. A gente já tinha comentado sobre isso, né? Então, algumas pessoas perderam ponto por não terem feito essa ligação. Era comum, por exemplo, as pessoas dizerem: olha, o meu tema é esse é aquele, eu fui na escola, fiz isso, fiz aquilo, eu li o livro, eu pesquisei na internet, eu fiz entrevista, não sei o quê. E isso tem tudo a ver com cultura, tem tudo a ver com formalismo, tem tudo a ver com funcionalismo e tem tudo a ver com ser aplicador de saberes e ativista político. Por quê? Aí começava a explicar o que era cada uma das coisas, mas não voltava para fazer ligação com o tema. Então algumas pessoas perderam ponto por causa disso também, né? Porque a ligação ficava meio forçada, não me explicava o que tinha a ver com o tema, só dizia, tem a ver, e aí começava a explicar qual era o tema. Agora, a coisa que mais me preocupou do processo todo é que eu acho que muita gente confundiu formalismo com ser tradicional. Eu até conversei sobre isso com a turma da noite. Formalismo não é ser tradicional. Formalismo é uma visão que acredita que a linguagem é um sistema e que acredita que é possível estudar a linguagem a partir de um falante idealizado.
acredita que todo mundo nasce com uma configuração default, uma configuração padrão de linguagem. E que depois é que a gente vai complicando com a interação social, com as diferenças que cada um traz de família, não sei o que e tal. Mas isso não tem nada a ver com ser tradicional, né? Então tinha muita gente que dizia assim, tá vendo, o professor vai lá, dá o exercício de complete, não preza pelo interesse do aluno, fala só de forma. E aí confundia ser formalista, que é ter essa visão de que a língua é um sistema, que tem determinadas regras, determinadas caixinhas, etc., com passar a norma culta, ou com ser tradicional, ou com ser formal, no sentido de ser, no sentido oposto de informal, digamos assim, né? Não é a mesma coisa. O formalismo que a gente falou é o que vem de Chomsky, né? Que vê a língua como um sistema idealizado. Isso é muito importante, porque isso até cai muito em concurso, né? Então, são 3 coisas diferentes. Tem a visão que é tradicional de ensino, que tem uma matéria, não importa qual seja a matéria. E como é que eu faço com que o aluno aprenda essa matéria? Eu faço com que ele repita a matéria, que tem a ver com behaviorismo. E aí um dia ele vai decorar a matéria. Se eu conseguir fazer com que ele tenha um comportamento, né, que indique que ele consegue repetir a matéria, reproduzir a matéria, falar frases relacionadas à matéria do jeito que eu espero que ele fale, então ele aprendeu, ok, bacana. Isso é a visão mais tradicional. A visão formalista é aquela que acredita que a língua é composta por determinados elementos, que possuem suas regras de funcionamento, que independem de lugar, independem de classe social, independem de qualquer coisa, é um sistema autônomo. Então, eu sempre vou apresentar a língua da mesma maneira. Isso não tem nada a ver com norma culta, nada a ver com norma culta, entendeu? Essa língua que eu apresento sempre da mesma maneira não é a língua da norma culta, não é regra de concordância, não. É apenas o fato de que eu, de repente, não adapto tanto isso à realidade do aluno, não trabalho tanto com variação linguística, vamos dizer. E a língua funcionalista percebe, né, a visão funcionalista percebe mais a língua a partir da função dela, como diz o nome, é a mais fácil de entender. Ninguém se confundiu com isso na hora de apresentar. Então, estou mais preocupado com o social. Eu sinto que essa confusão tem a ver com o fato das pessoas não terem lido os textos, ou não terem lido com cuidado, ou terem lido uma vez só, né? Em alguns casos. Em outros casos, pode ter a ver com a dificuldade de fazer ligação com o tema que cada um tem. E aí acabou ficando com um exemplo mais simples. E ainda em outros casos, pode ter relação com o fato de que a gente acha que só existem 2 coisas. Por um lado, tem a norma culta e de outro lado tem a linguística. E assim, gente, a norma culta é só uma norma, é só um conjunto de regras. Então a linguística não está preocupada com a norma culta nesse sentido. A norma culta é só um padrão de escrita, né? A linguística está preocupada com a língua como um todo, né? A norma culta e a língua não podem ser confundidas. São fenômenos diferentes. Isso é importante, por mais que você não concorde com isso, porque cai em tudo quanto é prova. Então, enquanto vocês não tiverem essa diferença clara na cabeça de vocês, vocês vão ter problemas em concursos pro resto da vida, tá? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Agora, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida que vocês possam ir adiantando antes de eu chegar aí. Se vocês têm alguma pergunta sobre nota, porque eu vou chegar, eu vou dar a aula de hoje e no final da aula eu posso atender pessoas que não tenham entendido a nota em particular, porque aí eu abro a agenda e eu digo, olha, fulano, você tirou isso porque você perdeu ponto nisso, naquilo outro. Aí, ó, por causa disso, daquilo, coisas individuais. Mas isso eu não tenho como fazer no geralzão, né? Mas eu queria saber se tem alguma dúvida geral, assim, algum comentário geral que o Juan possa passar para mim, ou que vocês possam gravar para mim.